Ei pessoal, bem-vindos a mais uma LZ Live. Hoje com uma convidada super especial, Paola Carvalho, jornalista, colunista de economia do jornal Estado de Minas, head de comunicação do Orbe. Vai falar sobre empreendedorismo, comunicação e nova economia, sobre transformação digital e tudo que a gente vai vivenciar. Você pode acompanhar a nossa live aqui pelo Instagram, logo depois no IGTV, a gente compartilha no YouTube e uma grande novidade, o podcast da LZ no Spotify e em vários aplicativos de áudio que você pode baixar e procurar por LZ MKT Negócios. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos que vamos! Obrigado aqui, viu, pessoal? Quem está me ajudando aqui, vamos ver como vai ser aqui. Nós vamos tentar mais uma vez. Vamos que vamos. Paola entrou. E mais uma vez, só o áudio de Paola vai funcionar. Não, imagina, a gente vai inovar aqui, Luíde. A gente vai fazer um podcast via Instagram. Exatamente. Pessoal, estamos com algum problema no vídeo, não está transmitido por vídeo, mas o áudio está ótimo. Então nós vamos seguir aqui a live podcast. Hoje a gente está inaugurando o podcast da LZ. Eu acho que o negócio foi tão forte que só vai funcionar o áudio mesmo. Mas enfim, bora seguir, Rafa, isso mesmo. Ô, Paola, nós nos conhecemos há muito tempo e você enveredou por essa área da economia, né? Do jornalismo econômico, que é uma área densa, uma área profunda, uma área que tem que estudar, tem que entender para você, inclusive, fazer as perguntas corretas, né? Como que foi esse início seu no jornalismo na economia? Como que você trabalhou essa questão? Agora eu tô sozinho mesmo. Ô, gente, que beleza, né? Aê! Agora que caiu automaticamente, não sei por quê. Voltou, né? Mas seu vídeo tá picando. Mas beleza, vamos embora. Agora pelo menos as pessoas Tá, estão te vendo, né? Pelo menos a tela tá perfeito. dividida aqui. Eu comecei a te perguntar falando que você já tá Eu muito... escutei Ah, até você escutou a pergunta? Então, como que eu ótimo. enveredei aí pela economia, né? Isto. Então, eu comecei até em TV, né? Até na Rede Minas, lembro da Roberta lá, era fã. Mas eu sempre tive vontade de entrar em economia, sabe? Então, assim, meus estágios, eu lembro que na faculdade, na época que existia biblioteca, né, que a gente entrava na biblioteca para ler impressos, eu ficava lendo Gazeta Mercantil, lendo a Marta Vieira no Estado de Minas, era fã dela, do Paulo Paiva na Gazeta. E, e aí eu fui para a TV, comecei como repórter de TV, mas sempre querendo ir para o impresso e escrever sobre economia mesmo. E aí comecei no Diário do Comércio, Uhum. depois fui para o Estado de Minas, depois mudei para São Paulo, fui para a Folha, depois eu voltei, passei pelo Metro, depois voltei para a Vejinha. E Sim. assim, a minha paixão pela economia também era paixão por cobrir tendências, sabe? Que era muito da área de saber assim, o comportamento de consumo, as mudanças da sociedade. E aí fui estudando sobre economia, mas também sobre sociedade, sobre o futuro do trabalho. E aí fiquei girando em torno disso, assim, de tendências, de economia, de futurismo. E aí eu tô essa coluna minha no Estado de Minas já tem 3 anos. E falando sobre nova economia, né, que acho que com a pandemia agora, um assunto que ganhou muita força. Porque Nossa. aquilo que eu vinha escrevendo nos últimos 3 anos em relação à mudança de mindset, que vai desde transformação digital das empresas, até também uma busca pessoal, né, da sociedade por um essencialismo, por um minimalismo.
que vem junto com essa transformação também do capitalismo, né? A gente viu o Financial Times no ano passado lançando uma versão especial sobre a nova agenda do capitalismo. A gente vendo essas questões de desigualdade, né, muito intensas, que está muito na pauta nesse momento também. Então, eu acho que a economia, na verdade, ela engloba tudo isso, né? Todos esses comportamentos. Então, assim, sou apaixonada por isso e estou lá escrevendo e muito, claro, preocupada, triste nesse momento, né? É muito Claro. complexo tudo que a gente está passando pela pandemia, pelo governo que está colocado, por tudo que está acontecendo, mas também animada, por um lado, por ver essas discussões entrando na pauta, sabe? Entrando na pauta, vamos dizer assim, dos capitalistas, né? Que é de quem tem o poder, de quem tem o meio de produção, e isso se tornando uma discussão também mais tangível e acessível para todo mundo, né? Para o público de uma forma geral. E isso eu estou achando incrível isso que está acontecendo. Por motivos ruins, mas eu Claro. acho que está sendo um sacode, sabe? Um sacode que precisava acontecer. Perfeito. Querida Roberta Zampetti, Mames Poderosa, está participando aqui conosco, já fazendo uma pergunta, te perguntando o seguinte: na sua opinião, qual é o futuro do trabalho? Nossa, essa é uma pergunta assim de Um não sei como bilhão de quem, dólares, né? não é? Mas eu gosto muito de uma teoria que é da Singularity até. Dentro desse estudo, eu sou do chapter da Singularity em Belo Horizonte. A Singularity é uma universidade criada entre Google e NASA, e que ela tem esse objetivo de falar como que a tecnologia pode impactar positivamente a sociedade. Perfeito. E aí, dentro da disciplina do futurismo, a gente não fala mais sobre futuro, a gente fala que o futuro é plural. Então, a gente está falando de futuros. Então, Tá. quando a gente fala do futuro do trabalho, não tem mais a gente seguir uma lógica linear de uma era industrial, assim, né? Então, a gente tem possibilidades de futuros, no plural, de trabalho. Então, se a gente imaginar assim, a nossa evolução mais recente, agro, a era industrial e agora a era digital, a gente tem uma mentalidade mais linear, que é muito fruto dessa era industrial, né? Então, assim, de ver o início, o fim, o início, o meio e o fim da coisa. E agora, na era digital, a gente tem as coisas multiconectadas, uma pluralidade, não é linear. Isso quando eu, em bate-papos mais assim, né, informais, embora que também seja, eu costumo falar assim, quando a gente, antigamente, via um filme, a gente tinha que ver do início ao fim, você tinha comercial no meio, e você tinha que esperar isso, né? Era completamente linear. Isso era uma reprodução quase também de uma linha industrial, ou seja, tem quem corta, tem quem coloca botão, tem quem prega, e aí no final tem um selo de qualidade. Em era digital, muda tudo. Por exemplo, enquanto você está assistindo um filme, você entra no seu celular e confere quem que é a trilha sonora, você vai pesquisar sobre o protagonista, você vai entrar em outro lugar para ver o que ele já fez antes. As coisas acontecem, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? E isso também reproduz esse modelo da era industrial, né? Dessa mudança. Tem essa disrupção de não ser mais linear. Então é difícil hoje a gente falar, apontar qual que é o futuro. Dentro do futurismo, a gente fala, então, no plural, e a gente tenta explorar as possibilidades do futuro para trazer elas para o presente e ver como que você pode seguir. Então, assim, se antes, num planejamento, por exemplo, trazendo para o empreendedorismo, se a gente pensava o próximo passo e o segundo passo, o terceiro passo, hoje a gente faz um esforço para tentar ver no longo prazo, e aí longo prazo também, assim, a gente está falando de 5 anos, não é mais longo prazo 10, né, 20, assim, qual que vai ser a história da empresa.
mas é tentar investigar o que vai acontecer nos próximos 5 anos e tendo isso lá na frente, você vem de trás para frente, sabe? Tipo, o que Uhum. que eu posso fazer para chegar até lá? Então, assim, isso exige uma mudança do nosso modelo mental. É difícil pensar isso, é uma questão estrutural, uma questão cultural. Então, voltando lá, isso tudo para falar do futuro do trabalho. É claro que a gente está falando de um mundo mais conectado, mais digitalizado, em que a inteligência artificial vai superar a inteligência do humano, mas ao mesmo tempo a gente está lidando também num período que essas habilidades humanas elas passam a ser a origem dessas novas tecnologias. Então, assim, o futuro vai ser cada vez mais humano, porque as atividades repetitivas elas são substituídas por robôs, mas aquilo que o humano tem assim, as maiores habilidades do humano, isso é insubstituível que são as soft skills também, que falam assim, né? Onde está o emprego, onde está... São essas habilidades de criatividade, de análise, de Inteligência contexto, emocional, inteligência liderança, emocional. né? Exatamente. E aí ocorre também uma coisa interessante, se você for pensar nessa linha do tempo, muita coisa é digitalizando processos, que não é muito uma evolução, né? Assim, a gente está digitalizando, mas a gente não está evoluindo em relação a alguma coisa. E se Uhum. você parar para pensar, a gente acaba regredindo, assim, né? Regredindo, voltando para uma época em que tinha trocas, tinha escambo, em que a comunidade era importante, né? O comércio local era importante. Se a gente for pensar em termos também de teoria econômica hoje, já existe um movimento de ou desglobalização, ou glocalização, que é o global para o local, ou mesmo localização, que passado essa questão da globalização e do lado mais cruel do capitalismo. E aí vamos, assim, capitalismo, é claro, tem várias interpretações, mas estou falando, assim, daquele capitalismo em que você explorava infinitamente os recursos naturais e que o lucro também era uma busca infinita por lucro. Era um crescimento, a curva é infinita do crescimento do lucro. Isso já colapsou, né, na nossa sociedade. A gente consome aquela pesquisa da Global Footprint, né? Em dia 29 de julho, ou seja, em 7 meses, a gente já consumiu o que a Terra produz para um ano inteiro. Então, a É, gente já vive esse déficit gigante, a gente já colapsou. Falar de sustentabilidade hoje não é mais zerar, não é mais estar pau a pau. Tipo assim, eu explorei isso e eu recuperei isso. Essa sustentabilidade já é ultrapassada. A gente já fala de regeneração. Além de você zerar, o que você devolve? Porque se não devolver e a gente já tem esse déficit, a conta não fecha para o futuro. é verdade. Então, assim, são muitas mudanças, né? O Paulo, eu Muitas estava mudanças. lendo na internet um artigo de um especialista, acho que da Nestlé, da Suíça, falando o seguinte: nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra, são 70 bilhões de animais que são utilizados para principalmente a alimentação dessas 7 bilhões. É algo surreal, é algo que não se sustenta. O tanto de terra, o tanto de comida, o tanto de. O processo que ainda é absurdo para a matança desses animais. Então, assim, é uma coisa que 2020 você já começa a ver, gente, mas será que não tem alternativa para isso, né? E existem alternativas e estão sendo estudadas alternativas. Eu não estou falando nem do cara que é vegetariano e vegano, não. São alternativas que a indústria alimentícia está estudando, porque isso é uma ruptura que cedo ou tarde vai acontecer. Sim, se a gente pensar do ponto de vista da tecnologia, é assustador pensar o que está sendo feito já, né, é, em relação à alimentação. Tem um termo que eles estão usando agora também, que é nem mais falar de futuro, né? É falar assim do novo presente.
Uhum. porque já são coisas que estão acontecendo. Pode não estar igualmente distribuída para todo mundo, mas são coisas que já estão acontecendo. Então, assim, impressão 3D de carne, em relação a plantas, né? Tem uma empresa que eu acho assim, muito louca, que é como se fosse um Google de plantas, assim, de você encontrar o ativo e aí você ingerir, na verdade, o ativo daquela planta, assim, e as conexões que podem ser feitas. Mas eu acho que passa também por uma transformação política. Sim, Política não no sentido partidário, né? sim, Mas se a gente está falando, você citou o veganismo e o vegetarianismo, passa também por uma questão política, né? É sim. tipo, se eu tenho noção, consciência desse colapso em- em- sobre a Terra colapsada e o meu consumo continua sendo incoerente com essa minha, como é que fala? Se eu estou extasiada que tudo isso está acontecendo e eu não estou fazendo nada, como assim, né? Então eu acho que é muito passar para a ação aquilo que a gente tem como discurso. E aí, ser vegano hoje é uma forma de uma ação, é político também, né? É, com certeza. O Rodrigo Leão está perguntando o seguinte: a pandemia, com muita gente em home office, acelerou uma alternativa que já estava prevista como tendência? Ou o home office não era tendência de futuro, na sua opinião? O home office, ele não era tendência, né? Assim, o trabalho remoto, o home office é um tipo de trabalho remoto. Uhum. E ele foi criado ali muito a partir da crise de 2008, né? De Wall Street, aquela confusão toda. Por quê? Vem muito do coworking, num primeiro Uhum. momento. Então, assim, as empresas tiveram que enxugar custo e mudar a organização do trabalho, e assim surgiram os coworkings, e isso vem ganhando força, né? Então, assim, tem o conceito da economia WeWork, né? O WeWork é uma grande rede de coworkings, e muita gente adotou o nome para chamar de uma economia WeWork, mas é essa que muda a organização do trabalho. Agora, Uhum. trabalho remoto, para muita gente vai falar assim, não, isso sempre existiu, né? Sempre aconteceu. A pandemia, ela forçou uma coisa que já acontecia de certa forma para algumas pessoas e que ela foi adotada por outras, mas só o home office é insustentável, não tem como só trabalhar de casa por vários motivos. Questão de infraestrutura, questão de filhos, né? Eu tenho um filho e é super complexo trabalhar de home office, porque ele vê, tipo, se mamãe está em casa, ela não está trabalhando, né? Se ela estivesse trabalhando, ela estaria fora. É. Então, tem uma série de coisas que não sustentam o home office. Mas, por outro lado, se você for pensar em termos de organização de trabalho, e essa mudança que a gente estava falando de era industrial, não faz sentido a pessoa bater ponto. Ela entrar num determinado horário e passar o dia dela inteiro dentro de uma empresa, 2 horas de almoço, sendo que ela, né, assim, são várias realidades. Claro. Aí a gente também não pode julgar, assim, todas essas possibilidades de trabalho. Claro. Mas se a gente for olhar de um ponto de vista mais amplo, mais generalista, o que já acontece hoje, foi acelerado pela pandemia, é o que eles chamam de trabalho híbrido e distribuído. Ou seja, a empresa hoje, ela te dá opção de escolha. Você Uhum. pode trabalhar da empresa, você pode trabalhar de casa, ou você pode trabalhar de um coworking. Eu Sim. até gosto muito de uma startup daqui de Belo Horizonte, o Bureau Coffee, né? Que é uma startup que existe Super legal. desde 2007 e que vem trabalhando justamente nesse sentido, né? Então, é uma plataforma de coworking, é como se fosse o Booking, né, dos hotéis, Eu ia falar isso. É o mas booking do coworking. exatamente. E é muito esse momento, né? Então, assim, hoje eu estou trabalhando de casa. Se Uhum. eu preciso visitar um cliente, eu preciso voltar na sede da empresa, eu vou pegar ônibus, ou vou pegar metrô,
ou vou queimar combustível no trânsito, se eu posso ir da minha casa direto para o cliente? Ou então não, eu preciso ter uma estrutura de internet, alguma coisa antes de chegar no cliente. Eu posso ir para o coworking perto da minha casa, ou eu posso ir para um coworking perto do cliente, porque existem coworkings na cidade inteira, né? Então, assim, pensando em pandemia, principalmente agora que as empresas vão ter um retorno gradual, não pode voltar, por exemplo, todo mundo sentado um colado do outro ou de frente para o outro. As Claro. empresas vão ter que reduzir o número de pessoas. As salas de reuniões vão ter que reduzir capacidade. Os elevadores vão ter que reduzir capacidade. As pessoas vão trabalhar só em casa? Não, elas podem trabalhar de qualquer lugar. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa experiência desse trabalho híbrido, né? De você poder trabalhar em casa, no momento, ainda em casa, alguns já retornando para a empresa ou para coworking, e as empresas, principalmente os gestores e as lideranças, perceberam que existe produtividade, muitas vezes a produtividade é até maior. Então, a possibilidade de isso continuar pós-pandemia é muito grande. Já era um presente, já ia acontecer, já estava acontecendo e ia ganhar força ao longo dos anos, mas eu acho que foi muito acelerado pela pandemia. Com certeza. Agradecer a participação da Mari Garcia, a Raíssa Pena está falando, Paola é incrível. Muito bem, Você é uma obrigado. fofa. Obrigado pela participação. O Rodrigo Leão está agradecendo aqui, muito bacana. Obrigado, Leão. Ô, Paola, você deu um Sim, exemplo aí do Beer and Coffee e falou de coworking, e você hoje participa de uma estrutura que eu considero espetacular, que é o Orb, né? Muitas sim. pessoas ainda não conhecem o Orb. A gente tem públicos diferentes aqui na LZ. Eu queria que você falasse um pouquinho da iniciativa do Orb, quem pensou nisso, como que funciona na prática e como que é o seu trabalho lá no Orb hoje. Vamos lá. Vou até trazer um contexto que é interessante de Belo Horizonte, né? Que é a comunidade de São Pedro Valley, Uhum. que é uma alusão, né? Ao Vale do Silício. O São Pedro é um bairro de Belo Horizonte e que teve uma concentração grande de startups num certo período, lá atrás. E esses empreendedores acabaram formando uma comunidade orgânica, né? Uns apoiavam os outros e essa comunidade se manteve. Talvez seja a maior comunidade de startups nesse sentido, de ser orgânico, né? Das pessoas Uhum. terem, dos startupeiros ou dos empreendedores, fundadores de startups, eles terem um sentimento de pertencimento a esse ecossistema de startups, né? E aí, um grupo de startups, de lideranças de startups, foi ao Banco Inter e fizeram a proposta. Esse grupo fez a proposta de vamos criar um espaço para a gente interagir, startups e corporações e grandes empresas. Essa primeira empresa foi o Banco Inter. Então, eles toparam isso e aí juntou com o MRV e Localiza, e aí nasceu o Orb no final de 2017, fruto dessa união de startups e de empresas. Legal. O Orb hoje, ele fica ali na Lagoinha, o que é muito legal, né, Luiz? A gente estudou ali Você também, né? Ali na Sim, em Lagoinha e frente. hoje... Pois é. E é lá na Lagoinha, o que é muito legal, até por ser uma área que valeria, assim, né, uma fala à parte sobre Lagoinha. Mas ali, na Lagoinha, então, foi criado esse hub, mas o Orb é mais do que a sede fixa, né? Ali tem o coworking, tem as startups, tem as empresas, tem o espaço de eventos. É um ambiente 4.0, assim, uma empresa que quer passar por uma transformação digital, ela tem a possibilidade ali de estar em contato com outras startups e com outras empresas, né? A gente aprende muito com outros, assim, os setores aprendem com os setores de outras empresas. Então, assim, é um aprendizado muito coletivo e colaborativo nesse sentido, né? É, e o Orbis, a gente gosta de defender muito como uma aceleradora de conexões. A gente sabe Ah, hoje o quanto que é importante estar em rede, né?
E à medida que você acelera essas conexões, seja entre empresas com empresas, empresas com startups, startup com academia, enfim, todo um ecossistema de inovação, a gente acelera conexões e o resultado também é aceleração de negócios, fechamentos de várias parcerias e projetos conjuntos, né? Então, assim, num coworking onde não tem parede e aí todos sentam numa mesma bancada, desde o dono da startup, todos os funcionários, acaba sendo um ambiente que você troca muita ideia. Então, também acontecem muitos aprendizados e muitos negócios, né? Às vezes você faz um negócio com a pessoa que está do seu lado, ou uma pessoa vai visitar uma startup e acaba fazendo um negócio com a outra startup também. É, é um senso mesmo, assim, de comunidade, sabe? Que legal. Você falou uma coisa que eu gostaria que você colocasse aqui também para as pessoas, que a gente tem falado muito dessa questão do digital, né? Você já falou aí amplamente, e não tenha dúvida das conexões, o mundo, né, cada vez mais digital, e você também colocou com esse desafio de ser também cada vez mais humano, né? Que é uma coisa que eu também acredito demais. Mas as pessoas, as empresas ficam falando muito de transformação digital, mas na minha visão, transformação digital é algo mais amplo. O que a gente tem visto em algumas empresas hoje em dia é o início de uma presença digital, é o início de um aculturamento digital. Quais são esses níveis de diferença até você ter uma transformação real digital? É muito boa pergunta, porque teve uma fase que eu acreditei que era você poderia projetar, né? Fazer uma evolução desse processo de transformação, mas eu acho que pega muito a questão cultural, sabe? Uhum, Então, assim, quando eu estava falando lá daquele pensamento linear, é uma mudança muito radical para uma empresa grande, ou mesmo as startups, assim, elas terem essa consciência de ser mais democrática, de ser mais transparente, de ser mais horizontal, de ser mais diversa. E não é diversidade, não é só ter uma cota para o público, né, de raça negra ou LGBTQ+. Não é isso, falar de diversidade não é isso. Né? Assim, esse público tem que estar presente em todas as camadas da empresa, inclusive no conselho de administração, né? Assim, em todas as reuniões. É, eu acho que a gente já passou da época de defender isso e de encarar, e de muitos encararem como mimimi, porque ainda tem né? Não, isso é claro. mimimi, ou é um projeto do RH, ou um projeto não tem como colocar isso dentro de um setor, né? A diversidade tem que fazer parte da cultura de todos que fazem parte da empresa. E isso tem relatórios de McKinsey que fala que produtividade aumenta 35% se você for uma empresa diversa. Então, mas aí é muito difícil, porque a gente está falando de mudar o mindset, né, de mudar o pensamento das pessoas. E acho que mais difícil do que mudar o pensamento, assim, de ter um novo mindset, assim, de virar essa chavinha, é traduzir isso com ações, né? Porque a gente vem de um costume, né? E a gente passar isso para a prática, essa disrupção, ela é muito complexa. Então, assim, eu acho que a transformação digital dentro de uma empresa, ela é um exercício diário, é um investimento diário de transformação, principalmente de transformação cultural, Sim. né? A Como que gente, você vê isso, Luiz? a gente recebeu uma convidada muito legal Você aqui. fala muito, eu sei disso, eu estou aqui hoje falando mais do que você. E você vai falar, porque hoje você é a protagonista. Você fica entrevistando todo mundo. Hoje a entrevistada é você. Mas a gente recebeu aqui a Maíla Takahashi. Ela é gerente de Customer Experience do Grupo CNH. E a gente falou sobre exatamente relacionamento do cliente com o cliente, Customer Experience, Customer Success. Ou seja, a relação com o cliente. E uma coisa que ela falou que eu achei que tem tudo a ver com o que você acabou de comentar, é que não dá para o relacionamento do cliente ser uma área.
Relacionamento com o cliente tem que ser uma essência da empresa. Se uma empresa não está desenvolvendo o seu serviço, o seu produto voltado para o cliente, ouvindo o cliente, a possibilidade dela ter um problema ou dela não conseguir crescer e daqui a 5 anos ela desaparecer, né, o que você falou, o movimento está muito rápido, é grande demais. Não dá para a área digital ser uma área da TI, área do marketing. A transformação digital é de cima para baixo. O CEO, o CFO, né, as pessoas da liderança têm que acreditar nisso e têm que começar um trabalho de formiguinha na cultura. Não acha que a pandemia vai acelerar e que em 3 meses que a empresa não tinha nada de cultura digital, vai sair da pandemia só porque está em home office, transformado digitalmente. Isso não vai acontecer. Claro que isso abre uma super discussão, uma super oportunidade para você acelerar a cultura do digital. Mas não é tão simples assim. Eu queria saber o que você acha do que eu acabei de falar. Agradecer a participação aqui, ó, só porque a Casa Nômade falou que Paola é inspiração. A Carvalho Bertero falando que é muito interessante o que você tem comentado. Agradecer a participação do Guilherme Dias e da Cida Carvalho. Titias fofas. Muito bem. Carvalho aqui pode saber que é da minha família. Opa! Então, eu super concordo com isso. Tem até, a gente costuma falar que não faz sentido, já fez sentido, ter um departamento de inovação dentro da empresa, né? Não, isso é o departamento de inovação que existe. Mas a inovação tem que estar em todos os departamentos, né? E essa construção da modificação do que deve ser alterado ou evoluído, ela parte de cada um da empresa, né? Assim, as pessoas, elas ganham muito protagonismo, né? E nessa horizontalidade fala muito disso, né? Assim, todos precisam ser ouvidos e sentir ter um espaço para poder também participar, né? De poder falar. Claro. Porque se a gente continua com essa decisão, igual você falou, é de cima para baixo, é uma decisão realmente do CEO. Mas se continua com uma estrutura top-down, todas essas respostas só vêm de cima também, né? Concordo. Então, tem esse lado também. Sim. Não, eu estou dizendo o seguinte, se não começa de cima para baixo, se o CEO não compra a ideia, é muito difícil de isso conseguir permear a empresa, mas que isso tem que ser algo que a empresa toda tem que participar e co-criar junto é muito importante, né? A gente tem falado... não adianta você colocar no relatório institucional, né, no final do ano de impactos sociais, né, impactos ambientais, e ainda você adotar diferentes medidas, ou o CEO ter uma ação completamente diferente do que ele defende ou que ele exige dos colaboradores, né? Sim. Essa incoerência não cabe mais hoje. E é até interessante ver isso na pandemia, né? Porque a gente vê a questão dos valores das empresas também. É aquilo muito que se fala de propósito também, né, Luíde? Assim, o propósito não é aquela missão mais que o departamento de marketing fazia. Assim, as pessoas que têm essa percepção de que elas fazem parte da empresa, ela se conecta com a empresa pelos seus valores. Claro. Né? E esses valores ficaram muito evidentes agora. Por exemplo, do ponto de vista de comunicação, né, outro tema aqui também é a comunicação, não adianta numa campanha de hashtag de Vidas Pretas Importam, você querer usar a hashtag ou fazer um post nesse dia, se você não tem isso incorporado dentro da empresa, né? Se você não tem funcionários negros, se você não tem negros como liderança. Então a gente vê muitas vezes relatórios defendendo isso, campanhas defendendo isso, anúncios, né, defendendo isso, mas isso não está incorporado. E quando o CEO puxa isso, ele incentiva, né? Que ele é uma referência na empresa. Assim, acho que falta muita dessa coerência dentro de empresas e essa incoerência, ela está transbordando.
né? Porque as empresas, elas têm canais diretos com o Sim. público, né? Antes o jornal era extremamente fundamental por ser um intermediário. Hoje a empresa não precisa de intermediário. O seu cliente, o seu público, ele pode falar diretamente com a empresa por seus canais e a empresa também fala diretamente com os seus canais. Então, assim, acaba transbordando também todas essas incoerências, né? E aí você perde público, você perde cliente, enfim, uma série de Você tem coisas. falado do intermediário, na verdade, quando a gente fala do linear, que você falou há mais tempo, né? Tem tudo a ver com a questão também do intermediário. O intermediário está morrendo em todos os segmentos, né? Sim, No hotel é isso, o agente de viagem, na questão da viagem, do turismo, na questão as agências de publicidade da maneira tradicional, de agenciar uma publicidade num veículo, vão acabar, né? Esse formato, sim. esse modelo de agência vai acabar. O Hum. corretor de seguro, que é o elo, né, entre a, 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 o seguro e a seguradora, o corretor de imóveis. Então, óbvio que A sempre concessionária. a concessionária. Existe É. espaço, né? O bom profissional, é o que você falou também, o bom profissional ele vai se adaptar e vai buscar o espaço dele. Mas aquele profissional que é um executor de um modelo tradicional linear, a tendência é que pouco a pouco ele desapareça, né? Aquela pergunta anterior, assim, né? Qual o espaço para o humano nisso? É bem isso, assim. Se a gente está falando, por exemplo, de uma concessionária, eu não preciso mais hoje ir numa concessionária para fazer pesquisa de preço de carro. Eu vou fazer isso na internet, no próprio site, talvez da montadora. Eu Uhum. vi agora, até na pandemia, tendo uma venda direta, né, da concessionária. Das locadoras, né? Sim. Então, assim, essa parte que pode ser digitalizada, que máquinas podem fazer comparação de preços, por exemplo, isso substitui o humano. Agora, você ter aquela pessoa que é a referência, que vai falar assim, não, o melhor carro é esse, tem um padrão de segurança. Não, você tem filho, então é melhor esse modelo, ou esse, vamos dizer assim, quase uma curadoria, né? E que parte também da percepção do outro, né, da relação com o outro, isso se torna fundamental. E aí, como isso se torna escassez, acaba também se tornando a grande oportunidade, né? Porque aí o relacionamento é que passa a ter mais valor, né? Completamente. Completamente. E aí o intermediário faz muito sentido no momento em que ele tem esse relacionamento com o cliente, essa confiança de ter alguém que vai fazer a análise para você, né, de falar o que é o melhor. É, esse tipo de relacionamento com o intermediário é que passa a fazer sentido. Agora, o que pode ser substituído por comparativo de preço, inteligência artificial, machine learning, enfim, uma série de coisas, aí o humano perde essa posição, né, no mercado de trabalho. Com certeza. A gente tem. Surgiu nessa pandemia os especialistas em coronavírus. Eu nunca vi um negócio desse, negócio que surgiu agora, já tem até especialista em coronavírus, né? E já tem um cara também especialista da tendência. Não, a tendência é que as pessoas morem mais em casa e não apartamento, sendo que o brasileiro mora muito mais em casa do que apartamento, tá, gente? 86% dos brasileiros moram em casas no Brasil. Mas, enfim, tem várias tendências que ainda eu acredito que seja muito incipiente o prazo de 90 dias que a gente está vivendo essa pandemia, para a gente falar que, cravar que, ó, assim que acabar a pandemia, isso vai ser uma realidade. O que você acha que já era uma tendência que acelerou, né, com a pandemia, e coisas que ainda a gente não tem ainda informação, estudo, dado para poder afirmar, mas que tem acontecido, mas que não necessariamente são uma tendência? É, a gente pode começar uma outra live, né? Aliás, ó, já estamos a 40 minutos na nossa live maravilhosa. Vamos fazer uma hora de live, que o papo está muito gostoso. Tá. Eu acho o seguinte, tem uma expressão que eu gosto muito, um conceito que chama realidades híbridas.
Então, assim, não está todo mundo na mesma página no mundo, né? A gente tem, especialmente Brasil, talvez, assim, é claro que todos os países têm a sua peculiaridade, mas o Brasil tem muitas peculiaridades, tem muita desigualdade. É, igual alguém fez o comentário aqui do home office, não lembro quem fez, né? Ah, mas isso não é uma estrutura viável para muita gente. Então, assim, a gente está, ao mesmo tempo que a gente está falando assim de redes de coworkings americanas, na Paulista, a gente está falando de uma periferia que as pessoas, durante o dia, não conseguem ficar dentro de casa, não cabe dentro de casa, Claro. né? Se a gente for falar de sinal de internet, do Enem, que é um problema agora do Enem, a gente está falando de nem todo mundo está conectado. A gente viu aí, né, em relação ao aplicativo para fazer o recebimento dos recursos do governo. Não é todo mundo que tem condições de entrar no aplicativo, no smartphone para receber, né? E aí você vê filas na Caixa Econômica. Enfim, são muitas desigualdades. Então, assim, existem realidades híbridas. Então, quando a gente fala de tendência, eu desconfio muito desse profissional, desse especialista, que aponta uma tendência como uma verdade. Assim, é impossível a gente falar de um futuro, que é aquilo que a gente estava falando também, né? O futuro é plural. Assim, para realidades híbridas, temos futuros no plural. Então, eu recebo muito reportes de tendências, é, e eu acho que, assim, cada um pode trazer uma determinada informação. Cada dado, ou cada contexto, cada estudo, ele tem um viés também. E a gente está falando de vieses que no Brasil também é muito complexo. A gente tem viés de racismo, a gente tem viés de homofobia, a gente tem terraplanista, Luiz. É muito louco isso. Ô, meu pai! Como que você fala uma tendência de, sei lá, de futuro, assim, de ciência, assim, a gente está no momento de ter que discutir que a Terra é redonda. É, Então, assim, falar de tendências, eu acho que é muito isso, sabe? Tem, a Roberta falando que fala de velhices, né? Gente, mas eu não acho que é velhice, às vezes. Olha só, eu vou discordar de Roberta. Meu Deus. É, assim, tem gerações, é, sei lá, pessoal do que eles chamam, né, economia de prata, né? Assim, enfim, são muitas mudanças e a gente vê assim jovens com pensamentos, jovens que fazem campanha para fechar o STF, né? A gente vê assim, isso, né, assim, são jovens assim, né, defendendo, enfim, fascismo, nazismo, enfim. A O gente tem Alex, toda. a questão da idade não é mais, não determina mais como determinava no Não, passado a sua posição, a sua condição, o seu hábito de consumo. Hoje, você falou da minha mãe provavelmente tem um consumo ou tem uma postura mais moderna do que eu nos hábitos de consumo. O tipo de óculos que sim, ela compra, o tipo de roupa que ela compra, o tipo de sapato que ela compra é mais moderno do que eu, que sou filho dela. sim. É muita questão de mentalidade, né? É, mas é isso, a questão de realidade está presente nisso que a Roberta comentou aqui. Então eu vejo muito assim essas tendências não para as pessoas assumirem como uma verdade, saca? Assim, mas é uma interpretação sobre um ponto. Tem aquela frase, né? Existem vários pontos de vistas e várias vistas de um mesmo ponto. Uhum. Adoro isso também. E é muito isso, né? Assim, então, quando a gente está escutando um especialista falando, antes tinha muito disso, né? Assim, um especialista que representava toda uma categoria. Hoje há divergências dentro de uma mesma categoria. Então, a tendência também é plural nesse sentido. Você perguntou o que que eu acho que acelerou, né? Como eu sou da praia de, de economia, eu acho que essa transformação, esse despertar da consciência para esse capitalismo de exploração infinita de recursos naturais
e a busca de um lucro infinito, eu acho que isso deu essa consciência para isso deu uma acelerada, sabe? Uhum. É, mesmo por conta de hábitos de consumos novos do nosso dia a dia. A gente está procurando comprar local, a gente comprar de quem a gente conhece, de produtos mais sustentáveis, né? De evitar uma compra de shopping ou de China ou de, né? Se você para pensar, assim, o que que é isso que eu estou comprando? De onde vem isso que eu estou consumindo? Por que que eu estou consumindo isso? Acho que do ponto de vista da alimentação também tem muitas mudanças, né? O papel que o industrializado e todas as coisas negativas que tem dentro do industrializado traz, né? Eu acho que também é uma mudança em relação a organizações de trabalho. Eu acho que é muito, acho que foi antecipado como o mercado diz assim, pelo menos 10 anos, né? Essa mudança distribuída que a gente fala, da empresa dar essa flexibilidade, esse poder de escolha, né? Pro colaborador. E, e, É, e, e as empresas estão pensando, repensando, é o caso da própria LZ, repensando o seu modelo de negócio, né? uhum, Às vezes a gente ficava assim, nossa, eu não posso ter tal profissional porque ele não está na minha estrutura. Ué, mas às vezes eu posso ter um profissional espetacular que eu vou comprar 10 horas de trabalho dele por mês e ele vai estar lá em Hong Kong, não interessa, ele sim, vai estar desenvolvendo não um projeto interessa. para a gente, né? E isso muda o mercado de trabalho inteiro, né? Porque assim, as empresas também passam por uma dificuldade de retenção de talentos. Então, assim, Demais. para uma empresa reter um talento, um profissional, ela vai ter que se adaptar com uma realidade mais flexível para o colaborador. E essa flexibilidade não é uma vantagem para o colaborador, tipo assim, eu não estou beneficiando o colaborador. É um benefício coletivo, é um ganha-ganha, né? Eu li um artigo ótimo hoje também falando que as empresas descobriram que seus colaboradores são são pais e mães, né? Então, assim, as pessoas que trabalham com você descobriram que você tem filhos, né? Então, eu acho que esse relacionamento, a empatia, né, passou a ser teve que ser obrigatoriamente mais exercitada nesse período, né? Com certeza. Acho que são muitas mudanças positivas, assim. Realmente, eu acho que a É, gente acelerou em algumas áreas. a pandemia em si é horrorosa, né? A gente já falou sobre isso, triste demais, mais de 50 mil mortos no Brasil, muita gente infectada, muita gente doente, muita gente sem tratamento, né? Graças a Deus, a situação nossa aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, está um pouco melhor do que Amazonas, do Menos que ruim. Ceará, é menos ruim do que Rio de Janeiro, São Paulo e por aí É. vai, né? Mas a gente viu pessoas morrendo, pessoas amigas aqui morrendo, né? Conhecidos, então isso é muito triste. Mas de toda crise geram-se oportunidades. Essa frase é mais batida do que a gente possa imaginar, mas é uma verdade, né? Assim, muitas pessoas tiveram que se desdobrar. E aí, nisso, eu acho que é rico demais o conceito de empreendedorismo, do empreendedor. Você tem vários tipos também de empreendedor. O empreendedor é plural, né? Eu vi um rapaz dando uma entrevista, não sei se foi no Diário do Comércio ou no próprio Estado de Minas, que ele trabalhava numa empresa, a empresa está fechada, ele viu essa questão da pandemia, comprou na internet alguns produtos para limpar sofá, higienizar tapete, etc, etc. Ele não está dando conta da demanda, já contratou 6 pessoas, já comprou mais produto e está bombando. Então, tem gente que enxerga o copo meio cheio. Eu enxergo o copo meio cheio. Eu estou fazendo uma série de novos projetos. Eu estava lendo um outro caso de uma empresa que eu achei interessantíssimo, Paulo, falando sobre a questão de retenção de talentos. Ela fechou um projeto, o projeto, ela fez o cronograma para 6 meses de projeto, o cliente falou assim, olha, eu só fecho com você se você me entregar em 3 meses. E o cara, nesse momento, falou, Gima, como que eu vou fazer? Eu acho que nem trabalhando 24 horas eu vou dar encontro, vou dar conta de entregar em 3 meses. Mas ele falou, eu tinha que pegar o projeto era muito interessante, eu tinha que pegar. O que ele fez? Ele fez um cálculo de fuso horário e começou a contratar pessoas no mundo inteiro. Então a equipe dele trabalhava lá de 8 às 18. 24 horas. É,
Ele trabalhava de 8 às 18. 18 ele viu o fuso horário da Índia, contratava um programador na Índia. Aí a Índia estava no fuso horário reverso, ele contratava um cara no Canadá, um outro cara no Portugal, uma mulher na África. E ele vai entregar o projeto sem onerar o custo do projeto, tendo a rentabilidade que ele queria ter no projeto em 90 dias. Isso, se fosse no modelo anterior, dificilmente as pessoas pensariam. Esse momento que a gente está vivendo obrigou esse empreendedor, por exemplo, esse empresário, a fazer de maneira diferente. Eu achei muito criativo, muito legal. Também. A gente tem dois tipos, dentro de uma ótica, eu vejo aí dois tipos de empreendedorismo, né? O de oportunidade e o de necessidade, né? Então, assim, muita gente teve salário reduzido, muita gente perdeu emprego, muita gente muitos autônomos deixaram de ter trabalhos, muitos perderam contratos. Então, assim, tem a questão da necessidade, gente precisando empreender para pagar o boleto no final do mês, né? Para ter um prato de comida no final do dia. E aí a gente vê uma série de coisas, né? Bacanas, assim, que estão acontecendo. Bacanas no sentido, assim, entenda que estamos falando aqui, né? Nós, Claro. brancos, tendo a nossa noção aqui de branquitude, todos os nossos privilégios, né? Falando de uma situação muito complexa, mas as pessoas vendendo máscara, vendendo uma série de coisas e encontrando uma série de artimanhas para garantir venda, seja para se sustentar, ou sustentar um negócio, ou sustentar um emprego do outro. Acho que essa é uma realidade. Não sei se essas pessoas têm uma avaliação de que o copo está cheio, né? Porque é um empreendedorismo de necessidade. E tem também esse empreendedorismo de oportunidade, claro, que também é aquele jargão, né? Enquanto tem um chorando, tem um vendendo um lenço. Eu lembro que eu uma vez entrevistei o presidente da Sugar, foi a primeira vez que eu escutei isso, que foi uma das primeiras empresas a importar produtos da China, né, eletrodoméstico, e falou assim, não, minha vida foi sempre essa, eu procurava onde tinha gente chorando para poder vender lenço. E tem isso também. E acho que tecnologias e transformações e inovações parte muito dessas dores, né? As dores ficam mais evidentes. Então, assim, as soluções também, elas crescem, né? Então, é muito louco perceber isso. Saiu uma estatística do IBGE no fechamento do trimestre, que foi o recorde. O Brasil nunca teve tão pouca gente com carteira assinada. Hoje são 32 milhões de brasileiros com carteira assinada. É muito pouco, né? Nossa população é mais de 200 milhões de pessoas. E aí a gente comemora, assim, o governo comemora o aumento do número de CNPJs. Mas a gente está falando de uma precarização de trabalho, a gente está falando de uma série de outros problemas, né, que tem a ver com esse registro oficial do aumento do empreendedorismo, né? Isso é muito problemático, assim, é uma discussão, acho que é uma discussão muito séria, falar essa questão assim, de a gente comemorar o aumento do número de CNPJs no país, né? Saiu uma pesquisa hoje também falando da inadimplência dos MEIs, então, né, do microempreendedor individual. Então, assim, é muito complexo. Assim, na verdade, assim, é muito triste pensar no ponto. Eu fico muito triste com isso. Isso tem me abalado muito, assim, como nunca me abalou, sabe? Todas essas desigualdades, assim, escancaradas. Eu acho que a pandemia escancarou muito a realidade para todo mundo, sabe? E está muito próximo essas da coisas gente. me pegam. Graças a Deus, você falou, nós somos realmente privilegiados, mas está muito próximo da gente. E isso causa um incômodo, causa vergonha, será que eu mereço? Causa uma série de reflexões que a gente não sabe muito como agir. Uma coisa que você falou que eu concordo, Paula, é que pelo menos o papel social das empresas sai fortalecido disso tudo. Acho que as empresas, e principalmente as grandes empresas, por mais que existem N questões também para serem discutidas, mas a gente tem visto um movimento de grandes empresas se posicionando sobre
funções sociais que teoricamente são do Estado, mas que as empresas estão entendendo que não são só do Estado. É da sociedade, sim. as empresas fazem parte da sociedade e elas têm que sim contribuir para que isso tudo aconteça, né? Exatamente. Agora, do ponto de vista de oportunidade, a gente está vendo aí, né, educação à distância, é, teleatendimento na área de saúde, uma série de outras frentes de negócio, né? Assim, imagina a educação, assim, as escolas não cogitavam, né? É quase um homeschooling, né? É, É, que é proibido aqui no Brasil, né? Mas quantos aplicativos que não facilitam essa interação entre escola, e estudantes? Enfim, é, eu vi até que uma tia minha entrou aqui, ó, a tia Josi. Ei, tia Josi. Gente, Eu ajuda. tenho o filho dela, meu primo Leandro, ele é personal trainer, em São Paulo. E aí ele faz uma série de lives, então os treinos hoje são digitais, via WhatsApp, via Instagram. Então, assim, de fato, assim, tem muitas novas possibilidades de empreender, né? De fazer negócios. E essas criatividades, essas soluções, elas partiram muito desse contexto, né? Tipo, e agora? O que eu vou fazer? E as É. pessoas foram obrigadas, né, a pensar alternativas. Essa obrigatoriedade, né, esse empreendedorismo de necessidade, realmente, se você for aprofundar, ele é triste, né? Ele é o cara ralando para tentar pagar o boleto, para tentar se alimentar. Isso não é legal. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa obrigatoriedade é, dando alternativas, criando novos canais, criando novas formas de venda, criando novos papéis. Então, quando a gente voltar, né? Quando a gente puder, pelo menos, a gente sabe que isso vai ser aos poucos, mas quando alguns segmentos, o caso de varejo, quando as lojas, bares e restaurantes começarem a reabrir devagar, você pega, por exemplo, a questão do restaurante. O delivery já era uma tendência, nos Estados Unidos é muito forte a questão do delivery. Ele veio para ficar, quer dizer, ele já sempre existiu, mas eu acho que ele veio com uma força agora que as pessoas perceberam que pode ajudar o vizinho. Às vezes o vizinho faz uma compota gostosa, ele quer provar aquela coisa natural, ele vai pedir ali, às vezes vai pegar do vizinho, ou ele vai pedir para um motoboy buscar para ele. Acho que existem novas formas que são interessantes e que vão ficar, vão Sim, permanecer depois que, por exemplo, um restaurante ou uma loja reabrirem, né? sim, perfeito. É, eu participei de uma experiência incrível nesse sábado, de um casamento virtual. É Eu acho que eu nunca fui num casamento tão interessante, tão comovente, que mexeu, sabe, assim, é, transbordando afeto, assim, de todo mundo, sabe? Ué, É, conta pra gente mais um pouquinho como que foi esse casamento. então, os noivos criaram um link para os convidados no YouTube e eles fizeram uma programação. Então, né, convidaram para todo mundo ali ter as suas bebidinhas, suas próprias bebidinhas em casa e tal. Ó, Mas nós temos 1 minuto de live, viu? Você vai ter que agilizar. ai, meu Deus. Então vamos lá. Mas eles fizeram um cronograma muito legal, assim, da família entrando na live, assim, então as avós dando depoimento, gente da família tocando violão, falando uma poesia. Então, assim, vários deram depoimentos, né? Não é uma transmissão de um casamento religioso, assim, de uma cerimônia religiosa, não é isso. Assim, os noivos sentados de frente para uma tela e compartilhando com todos os amigos ali e todos falando, todos contando histórias. Então, assim, foi uma troca muito interessante, sabe? De ver tanta declaração assim de amor para o casal, sabe? De Que amigos legal. antigos, amigos novos, de família. Enfim, foi muito, muito incrível. Muito Que incrível. ótimo. Um preparou uma Paola, poesia, o outro uma música. É incrível. Quando que a gente faz isso, trocar poesias? é verdade, é verdade. Ó, infelizmente, nosso tempo acabou. O papo foi maravilhoso. Eu queria te agradecer Foi. demais. Gente, Paola Carvalho,
Adorei, Luíde. Muito obrigada pelo convite. Obrigado por você ter topado, viu? Pessoal, foi complexo no início, valeu, né? Nossa inovação não foi para frente de podcast. Não foi para frente de podcast.